mistério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Se coloquemos em pé, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 6. E nós vamos ler o verso número 6. Mateus 6, verso 6. Agradecido seja o nome do Senhor. Não estamos só, irmãos. Ele está conosco. Aleluia. Mateus capítulo 6, o verso também número 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Senhor nosso Deus, mais uma vez lemos a tua palavra. Que preciosidade, Senhor. Que maravilhoso que é poder desfrutar da tua palavra. Nesse domingo, eu tenho certeza que os irmãos já meditaram na Escritura. E agora nós vamos meditar novamente. E o Senhor tem nos alimentado a cada dia, através dessa palavra santa, esse maná fresco do céu. Mais uma vez, Senhor, queremos que o nosso coração esteja aberto. Dilata, Senhor. Abre o nosso coração. Tira de nós qualquer empecilho. Faze-nos ouvir. Faze-nos ter ouvidos que ouçam, para que recebamos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Seja repreendido agora todo o poder do mal. Todo ele seja preso. Que não nos atrapalhe agora. Que sejam perdoados os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor não veja a nossa iniquidade, mas ao olhar para essa casa, o Senhor veja só Jesus aqui. Só veja o seu Filho aqui, Senhor, porque estamos escondidos atrás dele. E o Senhor opere teus sinais, tuas maravilhas em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Amados, tudo que é precioso nessa terra, tudo que é caro, tudo que tem algum valor, que estimamos ter algum valor, é muito bem guardado, muito bem protegido. O homem criou cofres blindados, feitos de materiais intransponíveis. Coloca nesses cofres senhas, códigos de todos os tipos, alguns que a gente talvez nem conheça e já estão sendo usados hoje. Ele pega esses cofres e coloca em prédios com paredes reforçadas com aço. Coloca ainda nesses prédios guardas armados para proteger aquilo que é perecível, aquilo que passa. Os nossos avós guardavam dinheiro no colchão, e alguns antigamente houveram alguns casos assim de pessoas que faleceram e o colchão estava cheio de dinheiro. Só que naquela época nossa que tinha inflação, você lembra? O dinheiro já não valia mais nada. Não era assim? Porque o dinheiro se gasta, o dinheiro se perde.
O próprio Senhor Jesus fala que a traça corrói, a ferrugem corrói. Mas o homem faz tudo isso, irmãos, para guardar aquilo que ele acha que é precioso. Aí eu tenho uma pergunta para a gente refletir nessa noite. Quanto vale Deus? Quanto vale Deus? Porque se tudo que é precioso é escondido, é guardado, Deus não é diferente. Nós temos nesses dias ministrado aqui às quartas-feiras na campanha sobre intimidade com Deus. Eu venho lendo novamente o Novo Testamento e eu cheguei nesse versículo e o Espírito Santo falou comigo sobre esse Deus secreto. Aqui o texto fala que ele está em secreto. Deus está guardado. Deus não é revelado a qualquer um. A palavra do Senhor diz, o próprio Cristo fala, ainda por aqui no Sermão da Montanha: não deis aos cães as coisas santas, nem as vossas pérolas aos porcos. Deus não dá o sagrado para quem não dá valor. Deus não revela o que é santo para aquele que não valoriza a santidade. Isso é mistério, isso está guardado. Deus está oculto dos homens. Deus está velado dos homens, está em secreto. Esse texto o Senhor revela para nós porque Ele está ensinando os seus discípulos, aqueles que já o receberam, aqueles que já o seguem, aqueles que estão caminhando ao seu lado. E somente a esses o Pai é revelado. Deus não é revelado a todo homem. Deus, Ele chama todo homem. O próprio Senhor Jesus aqui por perto, Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor fala nesse texto, chamando o homem para se aproximar. E aí Ele dá o caminho, Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para a vossa alma. Jesus vai dizendo que através dele, através da proximidade com Ele, o Pai é revelado aos filhos, o Pai é manifesto ao homem. Irmão, eu quero que hoje, nessa noite, você se sinta tremendamente privilegiado, porque Deus saiu do secreto na tua vida, e Deus tem se manifestado na tua vida, porque Ele não se manifesta a todos. Esses dias atrás eu lembrava que o presbítero Samuel fez uma pregação maravilhosa aqui, e ele falava do rei Herodes. E quando Jesus é colocado diante de Herodes, Herodes está curioso, e ele fala: faz algum milagre, faz algum sinal, faz alguma proeza. E Jesus não responde, Jesus não faz sinal nenhum. Jesus não responde a qualquer um não, irmãos. Jesus não faz milagre e sinal na vida de qualquer um não, irmãos. Isso é guardado para os seus filhos. Ainda no livro de Mateus tem um momento que eu acho magnífico, é um dos versos mais lindos da Bíblia. Quando me perguntam, esse é um dos textos que eu cito, falo: olha, é um dos textos que eu gosto mais de citar. É quando o Senhor Jesus expressa uma alegria diante de Deus, um prazer maravilhoso diante de Deus. Ele fala assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. E o Senhor assim o fez porque lhe aprove, porque foi o seu desejo. Irmão, Deus não é barato. Deus é santo, Deus é puro, Deus é precioso. Deus, Ele é secreto, Ele é guardado.
Ele protege a sua própria santidade. A palavra do Senhor nos fala que Moisés, em determinado momento, no monte, diante do Senhor, falou: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus responde para Moisés: Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Porque ver a face do Senhor é mais poderoso do que ver uma explosão de bomba atômica. O que aconteceria se houvesse uma explosão de bomba atômica aqui? Bem aqui. O maior poder que a gente conhece na Terra, ele se manifestasse aqui, não ia sobrar nem cinza da gente aqui. Então, por amor ao homem, Deus não se revela ao homem, porque o homem é pecador, o homem não suporta a santidade. Essa carne está contaminada pelo pecado e ela não suporta a santidade. Mas Deus fala assim para Moisés: olha, eu não posso mostrar a minha face, Moisés, mas eu vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade, toda a minha bondade. E Deus fala para Moisés: esconde na fenda dessa rocha aqui, que eu vou passar. E na hora que eu passar, Moisés, eu vou pôr a minha mão, eu vou tampar você para que você não me veja. E a hora que eu estiver saindo de costas, você vai olhar e você vai me ver por trás. Aleluia. Deus não se revela para qualquer um. Você está aqui, irmão, eu estou aqui. Sabe por quê, irmãos? Em algum momento da nossa vida, Deus deixou de ser secreto para nós. Deus se revelou a nós. E Deus abriu uma porta de comunicação conosco. E Deus tem tratado conosco dia a dia e nos ensinado e se manifestado das formas mais gloriosas, mais incríveis. Nós estamos caminhando cada dia mais, conhecendo e conhecendo e conhecendo ao Senhor. Aleluia. Porque nós fomos chamados para essa intimidade. Não adianta, irmão, você pode pregar o quanto você quiser, mas se a pessoa não abrir o coração, se a pessoa não cumprir o propósito que Deus falou, que é buscá-lo de todo o coração, ele não vai achar Deus. Deus está escondido dos homens. Jesus vem e ele fala desse Deus secreto aos homens. E quando você orar, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Aleluia. Aleluia. Esse Deus que está em secreto. Olha o que Jesus faz aqui, irmãos. É inaugurar um novo templo. Porque na era bíblica, depois que Salomão fez o templo, Deus colocou a sua glória lá no templo. E Deus dizia ao povo que eles deveriam sair de todas as suas cidades, dos seus estados, e subirem, ou até de nações que eles estivessem viajando fora, e subirem para adorar no templo. E o povo tinha que viajar para ir no lugar aonde Deus estava, aonde Deus tinha escolhido por habitação. Ainda a palavra do Senhor fala que quando o povo, o próprio Salomão ora, quando o povo se rebelar e o povo for, ele vai prever no futuro, né? O povo se rebelar e o Senhor os levar cativo para outra nação. Se eles orarem lá na nação deles, voltado para o templo, quer dizer, eles tinham que mais ou menos acertar ali a direção de Jerusalém e orarem. Assim Daniel orou quando estava no cativeiro. Ele abria a janela do lado de Jerusalém e ele orava, porque Jerusalém era o lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua glória. Mas quando Cristo veio, irmãos, Cristo mudou tudo esse negócio. Cristo, irmãos, é a revelação de Deus. Cristo é Deus saindo do secreto e entrando na vida do homem, e se manifestando, e se revelando ao homem. E aí ele faz uma coisa extraordinária. Ele muda o lugar de adoração. Ele muda o lugar da oração. E ele pega
E ele fala assim: olha, qual é o lugar mais íntimo teu? O lugar mais íntimo da nossa casa é o nosso quarto. O nosso quarto é o lugar da intimidade. É o lugar que nós ficamos à vontade. É o lugar que nós nos despimos. É o lugar onde nós repousamos, refletimos. É o lugar onde a gente faz nossos planos. É o lugar que nós sonhamos. É o lugar mais íntimo da nossa vida. E o Senhor então, Ele se revela ao homem, esse Deus que sai do secreto e Ele se manifesta a nós. Irmão, é um negócio tão extraordinário esse versículo, porque dá para você lê-lo dessa forma: olha, quando você quiser falar comigo, meu filho, quando você quiser falar comigo, eu estou te esperando lá no seu quarto. Deus transforma o nosso quarto em santuário. O meu quarto é um santuário. O teu quarto é um santuário. É um lugar santificado. É um lugar sagrado. É um lugar consagrado. É um lugar que Deus separou. E Deus diz: ali me encontrarei com você. Glória a Deus. O quarto da gente. O nosso quarto é esse lugar de intimidade. E Deus fala assim: olha, o dia que você quiser conversar comigo, vem para o teu quarto, entra lá, fecha a tua porta e fale comigo. Crente, irmão, crente que desenvolve intimidade, descobre esse quarto. Descobre esse quarto. Quando o crente, ele passa, porque a gente vive estágios, sabe? A gente vive fases. Quem nasce de novo é como uma criancinha mesmo. Tem uma época que tem que ser carregado no colo, né? Criança não é carregada no colo. Se você não der comida para a criança, ela come sozinha, ela vai levantar, vai cozinhar, vai comer? Não vai. E crente tem essas fases. Essas fases não são pecados, essas fases são fases. Então, às vezes o crente, ele está na fase ainda de ser carregado. Se ele não for carregado, ele não vem para a igreja, ele não ora, ele não se alimenta, ele não consegue fazer essas coisas. Mas, vai passando o tempo, o crente tem que crescer. Tem que crescer. E daqui a pouco o crente aprende a fazer comida. Ele aprende a orar sozinho. Porque tem crente que está na fase que só ora na igreja. E na igreja a gente ora muito pouco. Não é que a igreja é de pouca oração. É que o culto aqui não é para ser o seu devocional. Aqui é para adorar Ele. O nosso devocional, o nosso lugar de intimidade não é aqui. O nosso lugar de intimidade com Deus é no nosso quarto. É no nosso quarto. Aí quando o crente ele vai amadurecendo, ele arruma um cantinho lá no quarto. E aquele lugar passa a ser um lugar que Deus sai do secreto para Ele. Oh, aleluia! Deus que está em secreto. Mas quando você entende esse mistério e você separa um tempo lá no teu quarto e você descobre que o teu quarto se tornou um lugar diferente, irmão. Teu quarto é um lugar diferente, porque o teu quarto agora é o ponto de encontro de teu Deus contigo. É o ponto de encontro de Deus com o homem. É o nosso quarto. Deus não está longe de nós. Nós não temos que viajar até Meca. Nós não temos que ir até a Aparecida do Norte. Nós não precisamos subir uma escadaria. Nós não precisamos carregar uma cruz. Nós não precisamos nos flagelar. Não, o Senhor apenas diz assim: vai para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto. O encontro de Deus está marcado conosco nesse lugar de intimidade. Quando o crente descobre esse lugar de intimidade, ele começa a desfrutar
revelação de Deus. E para isso, querido, não tem idade. Tem criança que conhece o lugar de intimidade com Deus. Eu lembro quando a Kellen devia ter uns 6 para 7 anos, ela começou a orar por um carro. Aqui eram os carros, né? Era mais nova ainda, 5 anos. E ela orava. Eu não lembro, mas às vezes era mais ou menos assim, ela orava por um carro vermelho, porta na frente e porta atrás. Era assim que ela orava. E o quê? E porta-mala. E ela orava por isso e intercedia. E na época eu não lembro que carro que a gente tinha. Eu acho que era um Chevette, né? Aí eu lembro que nós fomos aqui na Mateu Bay, numa concessionária na Mateu Bay. E a gente falou, vamos dar uma olhada. Nós íamos comprar, vamos dar uma olhada. E essa menina agarrou num Fiat Uno vermelho, porta na frente, porta atrás. E ela bateu a mão e falou, é esse aqui. Irmãos, fora de sério. Eu olhei, o carro, o nosso Chevette era bem velhinho, né? E o carro ali tinha um ano só de uso. Eu falei, mas não vai dar mesmo, né? Eu falei, continua batendo a moeda. Mas irmãos, nós saímos da concessionária com o carro. E era aquilo que ela vinha orando. Então não tem idade. Quando o crente começa a entender que Deus quer um particular com Ele. Quando o crente não vive só o coletivo, mas ele aprende a viver ele e Deus. Ele sai do particular com Deus. Aí ele começa a ter outras experiências na vida dele. Outras. O Senhor Jesus fala assim, entra lá, fecha a porta. A gente fecha a porta do quarto na hora que a gente vai se despir, não é? Na hora que a gente vai ter um momento de privacidade, de intimidade, a porta está fechada. O crente tem que saber fechar a porta, saber separar esse tempo para Deus. Quando a gente consegue, irmãos, entrar ali e fechar a porta, esquecer o mundo lá fora, esquecer as preocupações, isso é transpor aquele negócio da religiosidade, porque o religioso, ele vai lá e faz uma oração, uma repetição, um cerimonial. Então ele aprendeu de criança que ele tem que levantar e ele tem que agradecer e tal, e ele já tem uma oração planejada. É a diferença entre as palavras orar e rezar. Rezar é você falar uma oração pronta. Orar é falar com Deus. Então tem que ser alguma coisa espontânea, alguma coisa pensada, planejada. Esse é meu tempo com Deus. Não interessa o tempo. Pode ser 5 minutos, irmão. Esse Deus é tão maravilhoso. Oh, Deus poderoso. Agora, o que interessa para Ele é ser de coração e é ser fiel. É você tirar aquele tempo para Deus. É você priorizar Deus, porque Deus, Ele não aceita resto, irmão. Deus não aceita sobra. Deus, Ele requer primícia. Primícia é o que é primeiro, é o que é melhor, é o que é mais excelente. Tem gente, e aí eu quero transpor, porque às vezes a pessoa pensa assim, primícia é a primeira hora do dia. Pode ser, depende. Tem gente que de manhã não funciona, irmão. Não funciona. Ele tem um biorritmo diferente e de manhã ele sai no piloto automático, né? Ele não vê nada, não ouve nada. Ele vai acordar lá pelas 10h30, né? Cabeça dele, ele está em pé, está trabalhando, está fazendo as coisas, mas ele ainda está dormindo, ele ainda está. Então não é o melhor. Às vezes o melhor é à noite. À noite ele está igual um vagalume, né? Está iluminando tudo, está claro.
ele está aceso. Esse é o melhor momento, esse é o melhor instante, é aquele melhor momento para você, que você tem consciência desse tempo, que você está aceso diante de Deus. Separe esse tempo. Jesus fala assim: olha, fecha a tua porta, não pense em mais nada. Você fala assim: não, tudo bem, eu vou dedicar aqui esses 5 minutos. É 5 minutos com excelência, é 5 minutos para Ele. E isso, irmão, pode se transformar em outros momentos com Deus, em outros instantes. Pode ser que um dia Deus requeira até mais de você, mas vai ser tão natural, vai ser tão espontâneo, vai ser tão seu. E vai ter dia que você não vai querer sair do teu quarto. Vai ter dia que você não vai querer sair da presença do Senhor, porque o teu quarto vai se transformar num lugar diferente. Deus vai te visitar, Deus vai falar com você. O Senhor termina esse texto dizendo assim: que o Pai que vê a gente em secreto nos recompensará publicamente. Você vê, Deus aqui tem duas coisas que são extremamente antagônicas, são diferentes: secreto e público. Completamente diferente. É o contrário uma da outra: secreto e público. E o Senhor está dizendo aqui que quando a gente entra no secreto com Ele, quando nós temos intimidade com Ele, Ele vai fazer coisas públicas. Sabe o que é isso? Ele vai se revelar aos outros através da nossa vida. Eu e você nos tornaremos revelações de Deus na terra. As pessoas vão ver, irmãos, o que Deus está fazendo em nós. Aquilo que você trata, isso é tão especial, irmão, porque quando a gente amadurece na fé, a gente começa a entender essas coisas. Porque às vezes a gente está vendo uma crise, um problema, e a gente reclama. A gente fala com todo mundo. A gente fala com A, com B, e reclama no trabalho, reclama de quanto é canto, não estou gostando, não estou insatisfeito, não estou chateado, mas a gente não fala com Deus. A gente fala com todo mundo, mas não fala com Deus. E ao contrário, o Senhor fala assim: olha, não reclame, não fale com os outros, fale comigo. E quando o crente, ele entende esse mistério, e ele para de falar com os outros, e ele vai falar para Deus, ele vai contar para Deus, ele vai se queixar diante de Deus, ele vai lamentar diante de Deus, porque oração não tem que ser sincera. Deus, você pode falar tudo o que você sente, como você está sentindo, porque Deus não vai te rejeitar. Você tem que abrir seu coração do jeito que você é, e Deus vai te ouvir. Só que o Senhor, Ele quer exclusividade. Ele quer que você fale com Ele e não fale com os outros. Irmão, quando o crente começa a descobrir esse lugar, e ele começa a falar com Deus, e começa a tratar com Deus, daqui a pouco você vai começar a ver aquilo que você conversou no teu quarto. Para o incrédulo, você falou para as 4 paredes, mas Deus estava lá. Deus estava lá. Para o crente, não. Deus está presente. Você vai perceber que as coisas lá fora do quarto vão mudar. Quer que as coisas mudem, irmão? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus. E daqui a pouco você vai perceber que as coisas fora do quarto vão mudar. As coisas vão ser transformadas fora do quarto. E Deus vai fazer questão de tornar essas coisas públicas. Deus vai fazer questão de apontar que essas coisas são resultados de você andar com Ele, de você estar presente. Você vai estar em situações, eu já vivi situações, por exemplo, no trabalho. Hoje eu trabalho só com crente, mas enfim, quando eu trabalhava em locais que não tinham evangélicos, eu me lembro de situações que nós vivemos, que nós passamos, e a gente estava passando aquela situação e aconteceu algo diferenciado ali no nosso meio, e daqui a pouco caiu um temor em todo mundo, e alguém chegou e falou assim: olha, isso aí é por causa do André. Tinha lugar que eles me chamavam de Andrezinho. Isso aconteceu, a gente está de boa aqui por causa do Andrezinho. Eles falavam assim, não sabe por quê? Eles sentiam que Deus tinha feito algo diferente. E Deus tinha feito porque tem alguém que falava com ele no particular.
Querido, Deus quer tornar público coisas extraordinárias na tua vida. Deus quer tirar do secreto e fazer público através da sua vida, através do seu viver. E para isso o Senhor está dizendo para nós: estou te esperando no teu quarto. Aleluia, Jesus. Entra lá, fecha a porta, derrame o teu coração na minha presença. O Senhor não tem medo de pedidos. Ele estimula. Ele estimula. Pode pedir. O que queres que te faça? Mas é lá no quarto. É lá no quarto que Ele quer ouvir. É lá no quarto que Ele está nos esperando. No teu quarto. Esse Deus que para o mundo é secreto, mas para nós foi revelado como Pai. Como Pai amoroso. Amém? Curva a sua fronte. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor que Ele te atraia para o teu próprio quarto. Peça para Ele te chamar para lá. Te chamar para esse lugar de intimidade. Não é um lugar de religiosidade. Deus não colocou um cartão de ponto lá não. E Ele quer que você vai bater. É um ponto de encontro. É um lugar que Ele santificou. Com o próprio sangue dele, Ele santificou. E Ele mudou todos os paradigmas e falou: a partir de hoje, o meu ponto de encontro é no teu quarto. Fala para o Senhor: me chama para o meu quarto, me chama para essa intimidade, me leva a esse lugar. Eu quero conhecê-lo melhor, Senhor. Oh, aleluia. Sinto o privilégio de ter recebido a revelação. Há tanta gente que não conhece Deus. Mas Deus achou a gente. E Deus tem se revelado a nós. Agradeça a revelação do Senhor. Peça ao Senhor que revele esse valor. Revele esse valor, Senhor. Mostre esse valor para nós. Revela esse tesouro. Esse tesouro que está escondido em nosso quarto. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Leva-nos a esse lugar de intimidade, Senhor. Esse lugar de proximidade, de manifestação do Senhor. Nos faz crescer um pouco nessa noite, Senhor. Como um Pai amoroso, que põe o filho em pé, se afasta alguns metros e chama para andar. Faz isso essa noite, Espírito Santo. Nos faz sair do colo. Nos faz deixar a mamadeira. Nos leva a esse lugar de revelação, Senhor. Esse lugar de intimidade.
para que vivamos, Senhor, coisas novas. Transforma, Senhor, o nosso olhar quando entrarmos em nosso quarto, Senhor. Quando estivermos ali ao pé da cama. Revela-te. Sai do secreto. Sai do secreto, Senhor. Por tua bondade, por tua misericórdia, revela-te a nós. Ensina-nos a fechar a nossa porta, a isolarmos um pouco a nossa vida para estar a sós com o Senhor. A vivenciarmos isso, Pai, a experimentarmos, ouvir tua voz, vermos a manifestação do Senhor pública na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos falando com todo mundo, mas a nos calarmos diante do mundo, para falarmos com o Senhor. E então experimentarmos essas mudanças ao nosso redor. Ó Pai, nessa noite, pelo Espírito do Senhor, traz alguns desses irmãos amados a esta experiência. Ajuda aqueles, Senhor, que já descobriram isso, mas o diabo tem roubado esse tempo, tem colocado empecilhos, barreiras nas nossas vidas. Trabalho, fardo, cansaço. Senhor, vai tirando tudo isso de nós nessa noite. Faz sua voz ser ouvida lá de dentro do nosso quarto, nos chamando. Faz sua voz ser ouvida nessa noite, Senhor, para que avancemos, Senhor, e não sejamos crentes apenas aqui em tua casa, mas no nosso quarto, na nossa intimidade, no lugar da nossa privacidade, nós possamos abrir o coração diante do Senhor e conhecê-lo melhor. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome. Amém, Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus assim nos chame, irmãos. E eu tenho certeza que, vivenciando isso, nós vamos ter experiências novas. Quem quer experiências novas com Deus? Aleluia. Creia no Senhor, esse Deus que se revela aos seus íntimos, e Ele se revelará a ti. Amém? Quero convidar nosso pastor Leandro. Ele vai estar nos ministrando a ceia do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Nossos irmãos vão estar se preparando para entrar com os elementos da ceia. E o pastor Leandro, nesse instante, vai proceder com toda a reverência esse momento de comunhão na presença do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Peço aos irmãos do louvor que tomem nossos lugares aqui. Pastor Ivo. Vou convidar também o Diácono Marcelo para nos ajudar. Vem aqui, Marcelo, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, tive uma experiência com o Senhor essa semana. O pastor Ivo ministrou, o pastor André, na quarta-feira, sobre intimidade. E ele falou sobre maneiras que Deus se revela na nossa vida e fala com a gente. E eu estava aflito, precisava entregar um trabalho, que era material para uma feira nesse sábado que passou. E a responsabilidade era toda minha desse serviço. Só que o arquivo foi aprovado na terça-feira, às 5 horas da tarde. E aí era feriado na quarta. E não daria tempo. E aí só na quinta-feira que eu pude carregar o arquivo. E eu estava muito aflito. O arquivo terminou de carregar, era 10 para meio-dia. Era até meio-dia para poder mandar esse arquivo para a empresa. E eu estava numa expectativa muito grande. Eu estava numa expectativa muito grande
porque estava colocando dinheiro naquele material para poder depois ter meu investimento em cima, mas se não ficasse pronto eu poderia ter um prejuízo. E eu comecei a orar ao Senhor, e eu olhava para o arquivo, né, o andamento do arquivo, e não colocava em produção. E eu falava, Senhor, coloca a tua mão, o Senhor sabe que eu preciso desse material, dessa venda, eu preciso desse cliente, não posso pisar na bola com ele, não pode sair nada errado, Senhor, me ajuda. E estava uns louvores de fundo que eu coloco lá para ficar vendo quando eu estou trabalhando. E quando eu terminei de orar, eu fiquei em silêncio. Quando eu fiquei em silêncio, eu ouvi o hino. Vai dar tudo certo. E ali eu senti Deus falando de uma maneira tão clara comigo. No secreto Ele revelando, né? E fiquei temeroso ainda. Achei que não ia dar tempo e ficava aquela, vai dar, não, Deus falou que vai dar certo, mas o Leandro falava, não, não vai. Mas ao mesmo tempo falava, não, mas Deus falou que vai. E graças a Deus, irmãos, esse material, quando foi sexta-feira, 3 horas da tarde, foi liberado e eu consegui cumprir com a minha palavra junto ao cliente, né? Por que eu estou falando isso? Isso foi recente. Deus usou a vida do pastor Ivo para falar de uma maneira tão maravilhosa que essa semana, e agora essa palavra dizendo isso, né? Que no íntimo o Senhor, Ele vem e nos abençoa quando a gente trata com Ele no íntimo. Quando a gente abre o nosso coração para Ele completamente, Ele age em nossas vidas com a graça, com a misericórdia dEle, que é tão maravilhosa em nossas vidas. Então que nós possamos nesta noite, irmão, nos despojar de tudo que nos prende, sabe? Talvez você veja aqui preocupado com como vai ser a tua semana. Você entrou aqui preocupado com coisas que você tem para fazer. E Deus falou conosco nessa noite. E Deus falou assim, olha, vai para o teu quarto, entra na minha presença. Vai lá que eu estou te esperando. Sabe? O sentido de um Deus que está ansioso para ter um encontro com a gente. Para estar junto conosco, para poder ouvir o que nós falamos. Às vezes são coisas assim que a gente acha tão simples, assim, poxa, mas Deus vai se importar com isso. E Ele está lá aguardando porque Ele se importa. Porque Ele é Deus, Ele nos ama. Nós iremos cear neste momento. Então, entrega a Ele a sua ansiedade. Lança diante dEle. O dia de amanhã a Deus pertence, Ele sabe como vai ser. Não se preocupa com amanhã, se preocupa agora, com o momento de você estar na presença dEle, de você poder trazer à memória a morte dEle em nossas vidas, em nome de Jesus. Trazer à memória o que Ele fez por nós, certo de que Ele nos deu vitória através da sua morte na cruz do Calvário. Aleluia, Deus! E que se Ele morreu por nós, isso quer dizer que para amanhã eu tenho uma nova esperança, eu tenho uma nova oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Volte-se para o corredor, meus irmãos. Aleluia. Estará entrando os elementos deste momento. O pão que representa a carne, e o suco que representa o sangue do Senhor Jesus. Oh Pai, grandes são as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus. Oh Deus Santo e Deus querido. Aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Diz assim, a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que nós possamos ter essa compreensão em nossas vidas. Aqui fala para o homem analisar a si mesmo e comer. É momento de arrependimento, é momento de quebrantamento na presença do Senhor, de reverenciar esse ato, porque um dia ele se reuniu com os discípulos, partiu o pão, repartiu com os discípulos e disse essas palavras lidas nesse momento. E hoje ele está ansioso pela igreja dele para que bata encontro com ele, para que possamos cear novamente com ele. Esse momento tão glorioso, e que nós viemos nos preparar para isso em nome de Jesus. Então que você possa abrir o seu coração na presença do Senhor neste momento em nome de Jesus. Peço, você, por gentileza, consagre o pão. Louvado seja Deus. Os irmãos podem estender as vossas mãos, irmãos, como diz a palavra de Deus, sem ira e sem contenda, para que este pão possa ser consagrado e a igreja do Senhor possa fazer parte, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus e Pai, estamos aqui neste momento, Deus, apresentando este pão, ó Pai querido, diante da Tua presença, e que seja consagrado, ó Deus e Pai, conforme a Tua palavra, porque iremos participar, Senhor e Deus e Pai, deste pão, deste ato simbólico, meu Deus e meu Pai, assim a Tua igreja fazendo parte do Teu corpo, Pai. Nós glorificamos a Ti, ó Deus, por esta grande e imensa oportunidade a qual o Senhor nos concede, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, está sendo consagrado este pão, para a glória do Teu santo nome, Deus. E que nós, Senhor e Deus e Pai, assim participarmos deste pão, possamos, Pai querido, Deus amado, contemplar a Tua glória, sentir a Tua presença, fazendo parte, meu Deus e meu Pai, do Teu corpo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te louvamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, ó Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pode nos assentar, irmão? Sente numa posição de reverência, por gentileza. Cruze as pernas, os braços. A ceia é para todos aqueles que são batizados. Se você ainda não é, procure na direção da igreja. Santo, Santo Ele
todos pegaram no colo. Levanta a mão comigo agora e repita assim. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem crer. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Peço aos irmãos, se coloquem em pé mais uma vez, por gentileza, para consagrarmos o cálice ao Senhor, pastoreiro. Oh, aleluia. Estenda as mãos, igreja. Oh, oh, riandarabas, uricababas, riandarabas, uricababas. Oh, bendito sangue, ó Pai. Bendito sangue representado aqui, Senhor. Esse suco de uva. Sangue, Pai amado, que nos deu a vitória, que nos tirou do cativeiro, que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida abundante, para a vida eterna. Eis o teu sangue, Senhor, representado aqui. Consagra, Senhor, esse elemento. Oh, Pai, como é bom participar da tua mesa. Oh, como é bom estar contigo, Senhor. Como é bom ter intimidade contigo e ter o teu sangue em nós. Orecalamas. Consagra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode nos aceitar, irmãos? Segure o cálice, espere para que tomamos junto, salvo por algum motivo de criança ou algum tipo de doença. Estás vestido. Oh,
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te
Aleluia. Aleluia. Maravilhosa é a presença do Senhor. Irmãos, antes de encerrarmos, estamos bem adiantados. Eu também não vou demorar, viu? Nós vamos ainda orar, mas eu quero dar uma palavra pastoral para a igreja. Temos aqui o espírito de oração, já vamos apresentá-los e entregar esse culto na mão do Senhor. Queridos, agora nesse mês de outubro, nós teremos eleições em todo o Brasil. Vamos estar elegendo os prefeitos e vereadores, né? E é importante, irmãos, que estejamos orando. Nós somos a igreja do Senhor. E tudo que a gente faz, a gente busca em Deus. Então não tem como separar algumas coisas. A gente às vezes tenta separar, mas o que o crente faz tem que ser santo. Tudo que a gente faz, a gente tem que pedir um direcionamento de Deus. Por mais que estejamos descontentes, entristecidos com esse quadro, nós não podemos ser carnais. Deus manda a gente orar pelas autoridades. E Deus deu à nossa nação um privilégio. Nós vivemos no Estado democrático. E nesse Estado democrático nós votamos. Nós não vivemos numa ditadura. Nós já vivemos isso. Nós temos hoje a graça de poder escolher. Então, nós não podemos ser como o mundo é. O mundo só reclama, só amaldiçoa, só fala de coisa ruim. O mundo olha para o crente e nivela lá embaixo. Só vê coisa ruim, gente. Olha para pastor e também nivela lá embaixo. Não é assim que o mundo fala? A mesma coisa o mundo faz com os políticos. Nivela lá embaixo. Mas nós não somos do mundo, irmãos. Nós somos diferentes. Amém? Por mais que eu e você talvez não tenhamos contato, intimidade com pessoas nessa área, talvez você tenha ou não tenha, mas certamente tem pessoas dignas, tem pessoas até de Deus, tem pessoas que não são crentes, mas são pessoas honradas, são pessoas sérias. Existem, irmãos, existem. E nós não podemos olhar com esse olhar pejorativo. Nós temos que ser mais do que isso. Crente é inteligente, irmãos. Crente tem sabedoria de Deus. E a gente tem que ter um olhar abençoador, um olhar benigno. O olhar benigno é quando você pensa no bem sobre aquilo. Nós não podemos ter um olhar maligno. O mundo olha para a política só com um olhar maligno e reclama de tudo. Mas se você comparar o Brasil com algumas nações que estão perto de nós aqui, do lado, você vai falar assim: poxa, se você souber, se você pesquisar, você vai falar: eu vivo no melhor país do mundo. Se você... porque às vezes a gente não faz essas comparações. E aí nós entramos na onda do mundo e falamos o que o mundo fala. Eu e minha família, nós não temos plano de saúde. A gente é atendido pelo SUS. E nós não temos o que reclamar. Nós temos sido atendidos. Deus tem dado saúde para nós. A gente vai, marca no posto, espera. Nós tínhamos convênio. E eu não consigo verificar, irmãos, estou falando com sinceridade. Nós tivemos convênio por 10 anos. Eu não consigo identificar diferença de agora que eu não tenho convênio. Tanto que até os irmãos aqui da diretoria uma vez fizeram, por causa desses problemas meus, quiseram: não, nós vamos fazer um plano para o senhor. Então eu falei: gente, não faz, porque eu fui atendido em plano e estou atendendo fora, estou sendo atendido, em alguns casos, até melhor do que eu era atendido no particular. E, entre aspas, a gente não paga nada, a gente paga, porque a gente paga imposto. Amém, irmãos? Aí, nós não podemos ser igual ao mundo que chega num lugar, já chega amaldiçoando: ai que porcaria, ai que lugar ruim, ai que gente. A gente não é assim, irmão. Nós somos diferentes. A gente chega abençoando. A gente, antes de ir no lugar, a gente já está orando.
E não é só orar e falar assim, porque tem crente que quer ser, acho que é a Denise que falou esses dias, filho mimado. Acho que foi a Denise que falou isso aí. E ele chega, ele é egoísta, né? Ele fala assim, eu quero, o Senhor, vai na minha frente, que eu seja atendido diferente. Oh, abençoa o lugar, irmão. Ora pelos outros, ora pelos profissionais. Já abençoa aquele lugar que vai te atender. Não é só olhar, eu sou diferente, eu quero ser atendido. Pô, irmão, não é assim. Isso é um pensamento do mundo. A gente está aqui para ter a mente renovada, a mente de Cristo. Então a gente vai para o ambiente público já orando e abençoando, e falando, Senhor, abençoe, prospere, faz estar melhor. Já entra lá em espírito de oração, abençoa os funcionários, abençoa os médicos, abençoa todo mundo, irmão. Fica ali em oração, abençoando. Aí você vai ver que Deus, Ele vai cuidar de você, o ambiente se transforma, irmão. Afinal de contas, Jesus falou que nós somos o quê? Luz do mundo. Ué, se a luz está apagada aí, está escondida, não funciona. Agora, se ela estiver acesa, irmão, ninguém pode esconder. Não é assim? Então a gente tem que ter um pensamento diferente. Eu estou falando disso, irmãos, porque não acompanhe o mundo, irmão. Vai orar. Vai orar. Não tenho paciência para assistir programa tal. Mas você vai ter que escolher alguém. Aí Deus pega, irmão. Durante muitos anos, estou falando assim, não só no Brasil, mas em outras nações, os povos foram oprimidos porque os governos eram levantados sem ouvir o povo, sem ter opinião ninguém. Aí muita gente morreu por isso, muita gente lutou por isso. Aí chega a gente que tem o privilégio, aí pega e trata isso como se fosse nada. Está errado, irmão. Preze por isso, tá? Então você ore pelos candidatos, peça a Deus que ajude você a se simpatizar com alguém, procure escolher o melhor, procure ter critérios para a sua escolha. E tem mais, hoje, com esse negócio de internet e tal, a gente tem como acompanhar o candidato. Antigamente a gente votava e não tinha nem notícia do candidato. Hoje não, você entra lá no site, todo candidato vai ter um site, ou se o candidato for um bom candidato, ele vai prestar conta do que ele está fazendo, ele tem interesse nisso. Agora, tem pessoas que nem estão nem aí. Eles votaram, deixam para lá e só reclama. Mas não acompanha, não quer saber. Quando se perguntar o que fez, não sabe o que fez, porque também não está olhando, não foi atrás. Então, irmãos, é uma via de mão dupla. É da parte deles e é da parte nossa. E a nossa parte é agora, irmãos, ter consciência, orar, buscar a direção de Deus e fazer com seriedade. Eu sempre oriento os irmãos a não anular voto, a não faltar na eleição, a cumprir o seu dever cívico, tá? Cumpra, irmão, da melhor forma que você puder, tá bom? Essa é a orientação que eu estou dando para você, e eu quero orar pelo nosso Brasil, orar para que Deus levante pessoas justas, que Deus trate da nossa nação. Deus, irmão, sabe quem põe. Às vezes tem pessoas que se levantam e para nós é pior do que o outro, mas Deus está usando esse pior para tratar com quem Ele tem que tratar. E Deus não depende deles para nos abençoar. Não depende, irmão. Deus nos abençoa o tempo todo. O crente não vive de vista, o crente vive pela fé. Tá certo? Então, a nossa parte nós temos que fazer com toda a seriedade. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos fazer um momento de oração pela nossa nação. Pedir ao Senhor que também dê sabedoria, que o Senhor cuide, que o Senhor faça a justiça prevalecer nessa nação. Nós temos orado aqui, eu lembro que já há alguns anos, na campanha dos 12 dias, eu tenho falado com os irmãos que está se falando muito de uma reforma política, que é precisa, é necessário. Esse mundo de partido, né, que confunde a gente, eles estão falando muito em mudar isso já há anos. Mas eu dizia aqui já há alguns anos, eu venho falando que nós precisamos de uma reforma no judiciário. E nós vemos orando por isso. O que está acontecendo, irmãos? Deus está fazendo uma reforma no judiciário. Eu falava para os irmãos que quando levanta o cetro da justiça, tudo começa a melhorar, porque tem que ter respeito pelas leis, respeito pela justiça.
Continuemos orando, irmão, porque Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Ele ouve, irmão. Quando a gente clama, Ele ouve. Lembre-se, irmão, que Deus havia feito aquela promessa a Abraão, que se tivesse 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, nas duas cidades, Ele não destruiria a cidade. Você vê que coisa, como é o nosso Deus. E esses dias, acho que foi ontem, o Diácono Marcelo leu o texto de Noé, que fala que Deus se arrependeu de fazer o homem, falou, vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Mas aí ele olhou um e a família dele. E aí ele preservou a nossa raça por causa de um, em toda a terra. Olha que Deus é esse, Ele podia ter acabado com tudo. E a gente nem ter nascido, irmãos. Nem ter nascido, nem saber o que é existir. Mas Deus olhou para aquele um, e por causa daquele um, Ele salvou a humanidade. Salvou a humanidade. Teve projetos. Ele sonhou comigo e sonhou com você. Por causa de Noé. Então a minha oração, sua oração, irmão, ela tem um valor tremendo diante de Deus. Coloque o valor devido à sua oração. Interceda, ore, creia. Amém? Leve bênção, leve uma palavra de bênção para a tua nação. Quando você ouviu o mundo falando e reclamando e murmurando, você falou assim, não, para de reclamar do nosso país, para de reclamar. Ah, não, mas você é ingênuo, você acha que tudo é... Não, eu sei que tem coisa errada, mas não é assim que resolve, não é murmurando. Você quer mudar? Comece a falar com Deus, comece a pedir para Deus. E comece a agradecer também por tudo de bom que tem aqui, porque tem muita coisa boa. Amém, irmãos? Vamos orar pelo nosso Brasil. Senhor nosso Deus, nessa noite, Pai, nós trouxemos essa palavra de consciência, que o Espírito do Senhor esteja usando e movendo cada crente, cada servo, cada serva tua, para se levantar em prol da terra, para orar pela nação, Senhor. E está escrito em tua palavra que se o seu povo, não o mundo, mas o seu povo, aquele povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de agir, se converter dos maus caminhos, o Senhor ouvirá a nossa oração e o Senhor virá sobre a nossa terra e o Senhor trará cura sobre a nossa terra. Nós oramos, Senhor, visita o nosso Brasil no meio de todo esse caos. Levanta o teu cetro, ó Senhor soberano, e rege essa terra. Levanta pessoas justas, faz cair os ímpios, levanta pessoas que vão estar trabalhando em prol do povo, em prol da justiça, do que é certo, Pai. E muda o quadro da nossa nação. Quebra sistemas, Senhor. Quebra esse chamado quarto poder, o poder da criminalidade, que tem se levantado na terra, que tem leis, que tem estatutos e que domina aparentemente um mundo diferente. Senhor, mas Tu és o Senhor de toda a terra. Toda a terra está cheia da Sua glória. Derruba por terra, Senhor, essas facções. Derruba, Senhor, esses impérios malignos, que muitas vezes não estão na mão do pobre, mas estão na mão de gente rica e poderosa, que se esconde atrás do pobre, do miserável, daquele que tem uma fama, daquele que é o ladrão, é o corrupto, mas ele está sendo simplesmente um fantoche na mão desses homens. Senhor, quebra esses impérios. Traz justiça sobre essa terra. Ajuda-nos, Senhor, a voltar com consciência, com sabedoria, a fazer o nosso dever cívico, Pai, como cristãos, orando pela liberdade, pelo Teu Evangelho nessa terra, te agradecendo por essa terra, Senhor, te louvando por estarmos aqui, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Nós vamos orar por esses pedidos que aqui estão. Entre eles tem um pedido da nossa irmã Helena, pela cunhada dela, a Sueli,
que não está bem de saúde, irmãos. E a Helena está preocupada com a alma dela, com a salvação dela. Vamos orar pela Sueli, tá bom? E por todos os pedidos aqui. Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos a Sueli, Senhor, diante de Ti. Contempla essa vida. Chama ela, Senhor, para perto de Ti. Quebranta aquele coração. Faz ela voltar ao Teu caminho, Senhor. Visita ela onde ela estiver nesse leito de dor. E faz ela conhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. Revela-te essa vida, Pai. Manifesta-te essa vida, Senhor. Que ela seja achada por Ti nesse lugar. Senhor, coloca cada vida que aqui fez o seu pedido, que pede essa oração da igreja, Senhor. E nós oramos e pedimos, Senhor, intervém na história deles. Muda o rumo, Senhor. Dá a resposta certa. Entra com a Tua providência sobre cada vida. Liberta pelo Teu poder, Senhor. Faz algo novo acontecer em cada vida aqui, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Levante a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti.